Eu cumprimento os irmãos no nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Amém. É muito bom estar aqui em Águas de Santa Bárbara. Meu Deus, não imaginava que estaria aqui. Nas minhas contas eu estaria numa praia no lugar de agora, lá no Nordeste. A Bíblia diz que o homem faz seus planos, mas a palavra certa vem do Senhor. E aí não deu certo nada desses planos. Olha que eu tentei. E orando, o pastor Ariston tinha me convidado. Eu falei, vou nada para a conferência missionária, já fui a tantas. Eu vou para a praia. Mas Deus queria que a gente fosse para uma conferência missionária aqui em Assis. E de lá veio a lembrança a pastora Fátima. Nós viemos lá do Distrito Federal. Você veio daqui de pertinho. E tem um lugar lá particular chamado Setor Pessoa. Não significa nada para você talvez, mas significa para mim e para as pessoas que estão aqui, né? Uma delas é a pastora, onde nós conhecemos o Dinho, que já teve cabelo. Eu conheci esse rapaz cabeludo. Ali é a Rita, por acaso? Ela sentada parece estar em pé, né? Eu em pé parece que estou sentado. Esse é um problema. Bom, eu tenho uma frase proibida. Quando eu era pequeno, eu não posso falar essa frase, mas eu já fui menor, acreditem. Obrigado, minha irmã. E já tive o cabelo preto, agora eu fiz luzes, está na moda. Então, pelo menos tenho o cabelo para ficar branco, né, Dinho? Mas tudo bem. E eu sei que eu tenho muita coisa para falar para os irmãos, mas dessas histórias, nós temos umas histórias aqui de 30 e poucos anos. Mas eu não vou falar nada disso hoje. Se eu falar, eu não vou parar, eu vou me empolgar. E nós temos uma mensagem, tem uma ceia. E pastora, por favor, me avisa aí que eu também me empolgo com essas coisas, sabe? Falar coisa de Deus e falar, ixi, é nossa praia. Então me avisa uns 10 minutos assim, faz o sinal lá. Se não tiver, joga uma pedra. Se eu não ver. Mas na terça-feira a gente vai estar aqui de novo, né, pastora? E a gente vai dar alguns testemunhos, né? Bom, a minha comitiva já foi apresentada, né? Minha pequena família. Hoje, quando eu encontrei a pastora, uns 30 anos depois, eu era 1, agora eu sou 3. Multipliquei, né? Tudo pequenininho, mas é melhor do que 1, né? E ainda tenho a grande honra de ter aqui esse casal abençoado. Gente, tem várias gerações aqui nessa noite, porque eu era assim, fica em pé aí, Micaías. Em pé. Ah, não, já está. Eles faziam isso comigo. Eu era menor do que esse menino quando a pastora Fátima me conheceu. E nessa época o pastor Ariston já estava pregando aí, ele, né, não tinha esses títulos assim, chique, né? Aí eu chamo de bispo, bom, eu fui chamar de apóstolo, mas aí ficou mal porque a pastora Isabel virou apostila, então ficou meio assim, então fica aí com o pastor mesmo. Mas então a gente veio e o pastor já estava na estrada há muito tempo. E hoje nós somos amigos. E o mais importante de tudo, e vocês vão ver algumas historinhas na terça, que a minha memória dessa idadezinha ainda não falhou. E eu tenho algumas histórias. Talvez a pastora Fátima nem lembra, mas eu lembro. E eu vim aqui para contar essa história. Eu vim para honrar isso. Eu tenho uma dívida de gratidão. Eu estou aqui por gratidão. Eu nem vim para pregar, não. Isso aí é coisa arrumada assim, meio na última hora. Na verdade, eu não vi nada preparado. Por acaso, eu trouxe um pendrive para gravar alguma coisa lá do seminário. E quando a pastora, mas você pode trazer a palavra? Eu falei, meu Deus, eu estou num negócio aqui sendo quebrado. Eu olhei e falei, olha, eu tenho esse pendrive, parece que tem uma mensagem. E a mensagem, e ela tinha me falado que vai ter uma campanha começar na quinta, não é isso? Todo mundo firme para a campanha quinta? Olha, vocês falaram amém, todo mundo, mas que bênção, vocês estão de parabéns aqui, que igreja bonita, o louvor, uma bênção, estão de parabéns. E na quinta vocês vão começar com a estratégia certa, a oração.
Sempre que se começa qualquer projeto, qualquer coisa na Escritura, a gente começa com um negócio chamado oração. É a estratégia mais certa. Quando esquece desse detalhe, dá tudo errado. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? E pouco, eu vou pular muita coisa. O Dinho vai ser meu DJ aqui, vai me ajudar. Não dorme não, rapaz. Senão você não recebe salário no final. Olha, hoje você vai trabalhar. Irmãos, todo cristão precisa de orar. Existem duas coisas fundamentais na vida de qualquer cristão. Se você é cristão e não está em dia com essas duas coisas, você está em falta. Você pode cantar muito bem, você pode tocar, pode ter um louvor, pode ter instrumento, pode ter talento, pode ter tudo, mas se não tiver essas duas coisas muito básicas, sua vida não vai para frente. Uma é a palavra de Deus. Você tem que ter contato diário. É um pão diário. Assim como você respira, você toma café, você come diariamente. Isso aqui é o seu manual. Não tem como abdicar da palavra de Deus. Aqui tinha um versículo: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. Ao outro binômio vem a oração. E a gente quer fazer de tudo e às vezes esquece desses elementos tão fundamentais. E eu não estaria aqui hoje desde que eu ouvi essas duas coisas. Grande parte que eu aprendi foi com a pastora de vocês. Vocês têm um privilégio enorme. Se tivesse inveja santa, que é um paradoxo, não existe. Se é inveja não é santa, se é santa não é inveja, eu teria de vocês. Eu aprendi muito com ela. E na terça eu falo mais um pouco sobre isso. Mas o fato é que, sem essas duas coisas, o resto é glacê do bolo. É só cobertura. A essência está nessas disciplinas diárias. E vamos falar um pouco então do que é oração. Todo mundo tem uma definição muito fácil para isso. Ah, claro, é fácil. Quem que não precisa? O que é oração? Oração é falar com Deus. É falar com Deus. Mas eu vou propor algo um pouco mais profundo do que isso. Amém? Porque a gente precisa, como o versículo diz, examinar as Escrituras. Como na terça-feira vai ser, vamos dizer, suspenso o estudo, então vai ser um misto de pregação e estudo. Amém? Então vamos lá, todo mundo comigo. O que é oração? Quando você vai definir uma coisa, por exemplo, isso aqui, como é que é o nome desse negócio aqui? Pedestal. Vocês sabem cada palavrão, cada nome esquisito? Bom, pedestal. Imagine que alguém pedisse para explicar o que é um pedestal e você não tiver ao telefone o que é um pedestal para um índio. Ai meu Deus, como que eu vou explicar para um índio? Vai falar para o microfone, eles não sabem o que é microfone e por aí. E aí o que acontece? Você poderia começar uma das estratégias, definir pelo que não é. Olha, o pedestal não é um pé de árvore, também não é uma girafa, embora estão encontrando aí girafa na Amazônia, mas não é um violão, não é isso e aquilo, e começa a cercar o que não é, você começa a chegar perto do que é. E vamos começar com essa estratégia hoje então, definindo um pouco o que não é, amém? Então vamos lá. A primeira coisa que a oração não é, Dinho, dá mais um cliquezinho, um amontoado de frases repetitivas. Uma coisa simples. Às vezes a gente pensa que é só repetir uma oração, quase uma reza, e isso é oração. Nós temos... e na verdade assim, existem várias tradições cristãs que usam esse tipo de repetição. No nosso meio evangélico nós começamos a adotar um pouco esse tipo de oração. Por exemplo, cantada. Tem alguns hinos hoje modernos, cânticos de louvor aqui, o pessoal, que às vezes vira um mantra. Já viu aquele negócio assim de uma frase 15 minutos? Bom, eu venho de um pouco de tempo e aqui, não sei se vocês sabem, a pastora Fátima é música, cantora e compositora. Ou você não sabia disso? Não sabe. Você sabia que tem disco gravado lá de onde eu vi?
com o nome dela lá, com um cantor profissional, tá lá, ó, composição Fátima Lopes. Não sei se você sabia. Bom, os hinos da minha época, da velha guarda, tinha letra, substância, tinha letra. Uma vez eu fui com a pastora Isabel, num lugar nós cantamos esses hinos. Eu falei, oh, desculpa aí pessoal, nós vamos cantar só hino da velha guarda. Agora vocês vão ver o que é letra. E às vezes, não sei se é falta de criatividade ou falta de examinar as escrituras, às vezes nós passamos uns mantras, que eu chamo mantra gospel, e fica 15 minutos, só porque o autor lá, num congresso, cantou, às vezes o grupo de louvor repete, porque tem que ter 15 minutos numa frase só. A Bíblia é muito mais rica do que isso. Esse tipo de oração pode ser mais rica, mas então não é só isso. Jesus já nos advertiu contra esse tipo de abordagem com relação à oração. E vamos ver um versículo. Eu vou pedir meu ajudante pequeno ali para ler para mim esse versículo, que é o próximo. Dinho, por favor. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Muito bem. Pode adiantar? Olha, eu gosto de estudar a Bíblia e acabei estudando, estou estudando agora. Desculpa, eu vou trazer alguns versos, algumas citações em línguas estranhas aqui, tá, pastor? É porque eu não tive tempo, quando eu vi essa mensagem, de traduzir umas coisas. E esse aqui, por exemplo, está em espanhol e todo mundo vai entender fácil. Mas eu tenho umas coisas aqui e a gente vai estar o pastor Ariston aí, que pode me ajudar também nessa tradução. Tem um livro apócrifo que eu estou lendo como forma de estudo. Você sabe que a nossa Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento. E quantos no Novo, pessoal? 27. Então, mas tem alguns livros apócrifos. Na outra eu vou estudar para conhecer. E um dia desse eu lendo, tem um livro eclesiástico, que não é um livro considerado inspirado canônico. Ele tinha esse versículo: não insista demasiado ou muito na sua oração, encomenda-te a Deus e aceita o que Ele decidir. E aí eu comecei a lembrar, eu falei, como assim não insistir? Eu tenho eu comecei a lembrar de umas parábolas. Por exemplo, dessa imagem, já ouviu falar da parábola do juiz iníquo? Aqui, a Bíblia diz, Jesus disse que tinha um juiz que era muito ruim, era chamado dá um clique aí, Dinho, piscar, aí pronto, é só a imagem. Um juiz muito ruim, que não temia Deus, mas tinha uma viúva que tinha uma causa na mão dele, e ela insistiu tanto, que ele falou, vou ficar maluco se eu não atender essa viúva, ela está me importunando, eu vou conceder o que ela quer. E Jesus usou esse exemplo como uma necessidade de orarmos sempre sem esmorecer. Deus quer que você mostre interesse, que insista, que não é só a primeira vez. Deus quer que você vá aos pés dele, não é só uma vez, um dia. Às vezes ele pode responder instantaneamente, às vezes pode durar meses, anos. Ele quer esse relacionamento. Olha o que Jesus disse acerca dessa mulher, dessa situação. Vamos lá, Dinho. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém. Diga comigo, orar sempre e nunca desanimar. Isso é fácil ou difícil? É difícil. Eu posso lhe dizer que não é fácil, mas é um mandamento. Jesus falou isso: ore sempre e não desanime. Insista. Ao contrário do que aquele livro
apócrifo disse: insista, Deus gosta, Deus vai honrar, Jesus quer você aos pés dele. Então vamos lá, adiantar mais um pouquinho. O que não é oração, que não é uma simples barganha entre dois iguais, como se fosse um comércio. Muitas pessoas tratam Deus como se fossem iguais, tratam a igreja como um mercado. Aqui eu vou descobrir o que tem bênçãos, e tem mesmo. Eu vou, compro a bênção, pago através do dízimo, das ofertas, recebo, vou embora e não tenho nenhum compromisso, como a gente faz no mercado. Você tem compromisso com o dono do mercado? Não. Você tem algum dever com ele? Não, você paga e vai embora. E muita gente trata a igreja, as coisas de Deus assim, uma barganha. Eu quero a bênção, eu estou aqui para receber e não tenho compromisso nenhum com a casa de Deus, com o reino de Deus, com a igreja. E Jesus também advertiu que não é um bom negócio isso. Primeiro, que você não está mexendo com alguém igual. A balança é diferente. Vamos ver se tem algum versículo aqui à frente. Por exemplo, alguém pode chegar para Deus, a lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta, sim ou não? Sim. A gente colhe a semente. Agora a colheita você não tem jeito de escolher, ela vai vir do que você plantou. Você plantando giló, quem gosta de giló aqui? Levanta a mão. Tem muita gente que gosta de giló, até tu, pastora. Misericórdia, tem gente que gosta de coisa bem ruim, mas eu, trem amargo. Mas digamos que você não gosta, eu penso num trem que você não gosta. Aí você já viu isso na natureza, plantar giló e nascer mamão papaya? Tem gente que pensa, reclama de Deus, falou assim: mas Senhor, por que eu estou colhendo esse giló? Filho, você não lembra o que você plantou? Eu queria mamão papai, não existe essa lei. Olha o que Jesus, na verdade a palavra de Deus diz lá em Gálatas, através de Paulo. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei muito forte da semeadura. Todos nós colhemos. Quem tem mais idade, colhe mais. Tem uma parte da vida que você planta, mas a partir de certo dia a gente vai colher do bom e do ruim que a gente plantou. E isso não tem como barganhar isso com Deus. Mas Deus perdoa, é verdade. Deus perdoa, mas tem uma coisa: as consequências elas ficam. Eu posso citar vários personagens bíblicos que Deus perdoou, e Ele perdoa, Ele joga no mar do esquecimento, mas as consequências são inevitáveis. Senão Deus seria injusto para aqueles que são fiéis mesmo. Então vale a pena ser fiel. É difícil, mas vale a pena. Vamos lá, Dinho, adelante. Bom, lembrar rapidinho de alguns casos de pessoas que insistiram com Deus. Lembra desse aqui? Essa imagem remete à ideia. Eu vou pedir até o irmão para desligar aqui, ó. Não tem uma luzinha aqui? Que aí fica mais claro as imagens aqui, por gentileza. Teve um homem que insistiu com Deus. Um anjo de Deus apareceu para dar uma mensagem. Ele falou assim: rapaz, esse cara tem alguma coisa, eu não posso deixar ele sair sem a minha bênção. Como era o nome dele? Jacó. E ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou com aquele anjo. Ele falou: não, você não sai daqui enquanto não me abençoares. E ele mudou o nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Já pensou? Ele levou uma mutuca aqui na perna, ficou manco, mas ganhou uma bênção que ele ansiava. Outro exemplo de alguém que insistiu, vocês lembram de Abraão? Abraão um dia foi visitado por Deus, e Deus, através dos anjos, falou: olha, eu não vou esconder do meu amigo o que eu estou para fazer. Nós estamos indo, vamos tocar fogo numa cidade aí. Nós estamos, aqui é anjo, não foi Gabriel que chegou aqui, anjo do juiz, nós estamos cheios. E ele contou, mas ele lembrou que tinha uns parentes lá, Ló e sua família. E ele começou como se fosse uma negociação. Mas se você tivesse 50 justos lá, dava para evitar essa destruição? Dava.
mas não tem esse pessoal lá. 45. E se não me engano, eu contei ali, foram umas 6, 7 rodadas de negociações. Foi difícil. Insistência. Insistiu. E eu lembro que certa vez eu queria fazer uma viagem. E eu falei, Senhor, eu estou muito cansado, eu preciso viajar. Não dá para o Senhor. E Deus falou não, de uma forma. E eu falei, mas não dá para mudar essa vontade? E eu insisti de novo. E Deus falou, não de novo. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez. Aí meu menino falou, pai, deixa de ser desobediente. Deus já falou, não é não. Falei, filho, mas quando você é amigo de Deus, você tem uma certa assim, você pode, lembra de Abraão com os anjos? Eu vou tentar, tá bom. Se ele falar não, é não. Aí eu pensei, ele falou que não é não. E aí eu tive que aceitar a vontade. Um mês depois ele falou sim. E eu fui, foi uma bênção. E Deus estava naquilo. Anteriormente eu não poderia, ele disse não. Nesse caso, ele foi até tentou ali, chegou a 10. Deus falou, não tem 10 justos, mas eu vou salvar aquele Ló por causa de você. E Deus poupou a vida de Ló e sua família. Tem mais um caso aí, que é de Gideão. Ele estava lá malhando trigo e de repente chega um anjo e fala, homem valente, o Senhor é contigo. Ele deve ter olhado para trás e falou, esse anjo errou a porta, esse carteiro errou o endereço, não sou eu. O senhor está falando com outra pessoa. Primeiro que eu sou medroso demais, eu sou de uma família pobre, minha família é a menor daqui de Israel, e eu sou ainda o menor da casa dos meus pais. Como é que você vê com essa história de homem valente? E se o Senhor estivesse com a gente também? Por que nós somos oprimidos pelos midianitas? Não pode. Eu falei, não, é você mesmo, eu não errei. E Deus com aquele... Aí ele fez provas com Deus. Vocês conhecem a história de Gideão. E Deus com muito pouco, mesmo aquele homem medroso, Deus falou, vai lá e derruba os altares de Baal. Ele não foi de dia, ele esperou a noite, madrugada, ninguém estava olhando, ele foi lá e derrubou escondido, porque ele era medroso. Mas Deus conseguiu através desse homem vencer aqueles midianitas com 300 homens. O que eu tiro disso é que Deus, Ele permite essa insistência, Ele nos convida. Você quer mesmo? Venha aos meus pés, insista, ore, sem esmorecer. Uma hora essa resposta vai chegar, amém? Não se barganha com Deus que não precisa de você, mas lembre-se que Ele é Senhor. Você não está dando ordem a eles, você está solicitando, você está pedindo a Ele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pode passar, Dinho, por favor. O que não é também, é qualquer um abrir a boca e ser ouvido e atendido, como num passe de mágica. Não é bem assim. Quer ver o que Jesus disse? Olha esse versículo. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Ué, como assim? Todo mundo não é pecador? Então Ele não atende ninguém. Não é bem assim. Tem pecador e tem pecador remido. Tem pecador teimoso e tem pecador arrependido. É dessa raça de gente arrependido que se humilhou diante de Deus, que Deus ouve. Aqueles que insistem no pecado não serão ouvidos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que nem era crente, não sei o que, fez um clamor. Bom, se essa pessoa já começou clamando a Deus, já indica uma vontade, uma dependência, uma humildade perante Deus. Deus já começou a fazer o trabalho com aquela pessoa. Vamos lá, mais uma aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, ser justo é ser perfeito, sim ou não? Silêncio no tribunal. Vou repetir. Ser justo é ser perfeito, sim ou não? Ser santo é ser perfeito? Sim? Sim ou não?
há controvérsias. Vamos lá. Mas veja bem, olha só. E a gente tem uma ideia, né? Santo, fulano é santo. É uma ideia errônea. Ser santo na palavra, nesse sentido aqui, a não ser referindo ao próprio Deus, não indica perfeição, não. Esse justo significa que ele foi justificado e não pelas suas próprias obras. Existe uma doutrina chamada doutrina da justificação, que você precisa examinar as escrituras. Tem culto e estudo bíblico aqui? Tem, pastora, não tem? Você venha para esses cultos, são fundamentais. Não vem só domingo não, louvor, fechar os olhos. Vem estudar a palavra de Deus e você vai entender o que é ser justificado. Não por seus méritos, pela graça. Tem todo mundo. Isso mudou a história. Um dia, um monge, lendo a palavra de Deus, à luz de velas, em 1515, há 5 séculos, entendeu o que era ser justificado pela fé. Quando ele leu, e o justo viverá pela fé. Revolucionou o mundo. É a história da reforma protestante, que agora nós estamos no mês de outubro. Outubro, dia 31, é celebrado a reforma protestante. É uma história muito bonita, difícil, mas que impactou o mundo. Não só impactou a igreja, impactou a cultura, a história ocidental toda, por conta de alguém que estudou a palavra e foi iluminado pelo Espírito Santo e entendeu um conceito bem simples para nós hoje, mas que na época era revolucionário. O justo viverá pela fé. Olha só, mas veja o que a Bíblia também fala acerca daqueles que oram de qualquer jeito. Vamos lá. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem porque pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Continua, Dinho, por favor. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Quem ora deve sondar-se e deixar Deus sondar com relação à intenção do coração. E a primeira coisa que precisamos fazer é submeter essa análise, porque a nossa é parcial, é tendenciosa, é seletiva, é incompleta. Essa análise a Deus. O Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas eternas. Sonda-me, é uma análise profunda, e se você pedir, Deus vai sondar. Ele tem um raio-x tão poderoso, ele vai ver coisa que você nem sabia, ele vai te mostrar. Algum hino que foi cantado aqui fala um pouco dessa realidade de ser pecador. Então, primeira coisa, a gente chega diante de Deus, não é dando ordens a Deus. Deus não é servo de ninguém, Ele não é empregado de seu ninguém, Ele é Senhor e Cristo. Chegamos humilde diante dEle. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá rapidinho, senão a pastora daqui a pouco vai ficar brava. E quando ela fica brava mesmo. Ainda está brava? O que não é? Pronto, dá ordens a Deus. Tá? Existe uma inversão hoje. Uma inversão na sociedade. Há uma grande crise de liderança. Por conta da fragmentação das famílias, algumas coisas. Então, muitos filhos estão mandando os pais, não é isso? Aí esses filhos querem mandar nos professores, e querem mandar nos policiais, querem mandar em tudo, e agora estão querendo mandar em Deus. Uma inversão da natureza. Olha só, até a charge aqui, deixa eu ver se eu lembro, ó. Aí o cabra acha que sentou no trono e falou: Senhor, eu determino bênção para a minha vida, ó.
e tal, eu quero carro, quero isso, quero aquilo. E ali diz, pensei que o Deus aqui era eu. Como é que é? O que é para fazer mesmo? Eu já vi mensagem, a pessoa, você sabe por aí, a televisão está aí, a internet, a gente vê de tudo, de bom e de ruim. Então, certos pregadores dizem, Deus, se você fizer isso, por exemplo, dar o seu dízimo, ou o seu tridízimo, inventaram até isso, Deus é obrigado a fazer isso. Calma, amigo, onde você tirou isso? Deus é obrigado, agora você prendeu Deus. Não é bem assim. Existe um Senhor, existe um servo, nós estamos do lado de cá. Ele é Senhor, Ele manda no universo, Ele é soberano, amém? Vamos lá, eu vou pular isso aqui, porque senão não dá tempo. Fala dessa inversão, de em vez de adorarem, servir o próprio Criador, as pessoas estão adorando as coisas, a criatura em vez de Criador. Vamos lá adiante, por favor. Olha essa frase, de um pastor chamado Josemar Bessa. Olha o que ele diz: a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. É diferente, não somos nós que estamos no controle. Eu orei para ir para a praia. Falou, não é bem assim. Eu quero que você vá lá numa conferência, ali vocês vai conhecer o que são as necessidades missionárias de vários campos no Brasil e no mundo. Ah, Senhor, mas eu já ouvi isso. Bom, eu não estou careca igual o Dinho com isso, mas eu já ouvi demais. Não, tem que renovar essa visão. Vai lá e pronto. E de quebra tem minha serva lá e um povo lá muito abençoado e bonito. Eu quero que você vá lá também. Então vamos. Estamos aqui, Ele está no controle, amém? O que a oração também não é mágica, irmãos. Parece brincadeira, mas tem gente que dá um poder grande. Tem umas orações mágicas. Eu não sei se você já recebeu oração poderosa de umas coisas escritas. Agora com a internet, né? Tem várias modalidades, né? E na verdade existem várias orações mágicas por aí, de várias religiões, e eles dão poder àquele tipo. E tem algumas expressões que a gente tem que ter cuidado. Quer ver? Vamos lá. Com sentido de algumas expressões, como poder da oração, oração forte, corrente de oração. Eu já usei tudo isso, e eu acho que até pode usar, mas tem que ter cuidado. Sabe o quê? Você fala assim, eu creio no poder da oração. Espera aí, vamos pensar um pouco. É no poder da oração em si, ou é o destinatário da oração que tem o poder? O poder não está em mim que faço a oração, também não está no veículo em si, está no destinatário. É Deus que tem o poder. Eu creio no poder de Deus através da oração. Muda um pouquinho isso, porque senão vira, sabe o que? Uma coisa quase mágica, e a gente pode até independer de Deus, porque se a oração em si, para quê? Relacionar com Deus, se eu já tenho uma fórmula mágica. Quer ver uma coisa? Um jovenzinho, filho de pastores da época, de sumo sacerdote, lá na Bíblia, eu acho que está lá em Atos 19, me corrija aí o Micaías, eu estou ficando meio velhinho assim, eu tenho meu consultor aqui, o leitorzinho que me ajuda, viu, pastora? Aí minha voz dá para andar mais um pouco, viu aqui? Isso aqui é estratégia. Aí olha só, uns jovenzinhos viram Paulo expulsando demônio, acharam bonito. Olha que poderzão, vai ser sucesso. Eles aprenderam a fórmula. É só expulsar em nome de Jesus e tal, aquele negócio. Aí chegaram, e aí de repente encontraram um possesso endemoniado, e eles falaram, opa, vamos aplicar e vamos fazer sucesso aqui. Era um filho do principal sacerdote da região. Eles conheciam uma galera, uns jovens lá tal. Chegaram e falaram assim, demônio, com nós não tem vez, sabe o quê? Nós vamos te expulsar aqui em nome de Jesus. Aí o outro fala, Deus de Paulo. Tchum! Aí o demônio falou, só tem um negócio, eu conheço Jesus, esse é forte, e esse Paulo também dá um trabalho, coisa. Agora vocês mesmo são quem? Não, nós somos filhos do Senhor. Não, isso aqui não funciona não. E deu
uma peia, rasgou a roupa dele, estiveram aqui, ó, sair correndo. Não sei se já viu, o demoniado tem uma força muito grande, mas deu uma surra, esse cara desmoralizado. Eles usaram o nome de Jesus. É poderoso ou não? É poderoso na vida de quem o serve fielmente. Não é fórmula mágica, senão qualquer doido aí pegava e usava ter relacionamento com Jesus. É poderoso na vida de quem se humilhou diante de Deus. Aí ele tem poder, mas não é qualquer coisa não. E aí então isso aconteceu. Oração forte, eu não sei esse conselho. Eu desde criança eu ouço esse negócio, oração forte. Agora eu vou, oração. Mas na verdade eu acho que existe oração. A oração é oração. Ela não é nem fraca nem forte. Ela é efetiva ou não? Ela é diante de Deus ou não? Ela vai ter eficácia de acordo com alguns elementos que nós colocamos aqui ou não? Não sei se ela, por gritar mais, ela não vai ficar mais forte, mais efetiva. Ela pode ser silenciosa. Ela pode ser só no pensamento. Ela vai ter efetividade de acordo com o poder de Deus manifestado na pessoa que busca o Senhor, amém? E a corrente de oração, rapidinho aqui, olha, vamos lá, Dinho. Você pode encontrar, hoje eu recebo aí direto, inclusive de cristãos, usar corrente de orações. Isso aqui, por exemplo, é uma oração, não vou ler, mas é uma oração de Nova Era. Não sei se você já estudou o movimento Nova Era. Ele chama, independentemente de sua opção religiosa ou filosófica, gostaríamos de convidá-lo a participar da corrente que visa neutralizar todas as vibrações negativas que pairam sobre a terra e propor-lhe a realização de uma oração conjunta de amor à humanidade. Coisa bonita, oração amor à humanidade. Mas espera aí, se eu fosse satanista, pode, satanista também pode. Junta satanista, qualquer coisa, independente, é a intenção aqui. Não é assim que funciona. Isso aqui, então tem várias. Olha, essa oração, faça essa oração, e em 10 minutos você vai receber uma bênção. Já viu essas? Tá cheio aqui. Em 3 dias vai ter uma surpresa. Né? Alguém vai bater na sua porta. Pode ser um pedinte, pode ser qualquer coisa, mas esse tipo de mágica não funciona na verdadeira oração, amém? Vamos lá, Rapidovski. Bom, esse aqui é um escritor cristão, pode pular, eu não vou traduzir agora não, vamos lá. Palavras originais, sentidos para oração no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro que não foi escrito originalmente na nossa língua. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Cadê os estudantes da escola dominical, do estudo? Hebraico e aramaico. Muito bem. E o Novo Testamento? Grego. Mas rapaz, tem igreja que eu falo assim, ninguém está falando grego. Né? Mas então é o seguinte, algumas coisas a gente entende melhor e no original. Quer ver algumas palavras? Vamos lá. Rapidinho, olha, a palavra hebraica tefilá vem do verbo palel, significa julgar. Usamos o verbo reflexivo leripalel, que também significa julgar a si mesmo. Portanto, o tempo de oração é um tempo de autoavaliação de si mesmo. Em alguns textos é isso. É um momento não é um momento de pedido, não é um momento de agradecimento, não um momento de contrição, um momento de autoanálise. Tem esse sentido também. Vamos lá, adelante, Dinho. Bom, deixa eu ver, essa aqui é boa, de um filósofo dinamarquês. A oração não muda Deus, mas ela muda aquele que ora. Gostei. Não foi porque Deus é imutável. Ele não vai mudar só porque... Mas começa uma transformação dentro de nós, e através dessa autoanálise, através da ação do Espírito Santo. Vamos lá, adelante. Bom, aí aqui é um rabino fazendo uma análise muito interessante, mas nós vamos pular também. Vamos pular, porque senão a pastora fica brava comigo e eu nunca mais venho em Águas de Santa Bárbara. Essa palavra aqui, iuromai, significa desejar. Mais um clique aí, irmão, É nesse sentido de 3 João 1:2. Vai lá, Micaías, me ajuda. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem,
assim como vai bem a sua alma. Um simples desejo de uma boa saúde de alguém. Então, nesse sentido, é um simples desejar. Mas tem outros sentidos também no Novo Testamento. Olha essa, erotal, significa pedir, implorar. Essa mulher que está representando nessa pintura aqui, é aquela mulher da Bíblia, a mulher cananeia, lembra? Ela era estrangeira, ela quebrou várias barreiras para chegar a Jesus. Ela era mulher, que na época não tinha voz nenhuma, não tinha um status na sociedade, ela era estrangeira, e ela estava se referindo a uma autoridade na época, era Jesus. Ela quebrou tudo isso, ela insistiu, ela não só desejou, ela não só pediu, ela implorou. Ela foi aos pés de Jesus, e Jesus testou ela, aparentemente deu uma resposta assim tão, bom, eu dou aula para adolescente, uma tirada, né? E ela respondeu na lata. Ô mulher terrível, né? Falou assim: você acha que eu vou tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos? Falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu vim aqui para receber. Eu sei que o Senhor falou: ô mulherzinha com fé, tranquilo, o que você veio pedir já está resolvido. E Deus atendeu a oração. Ela implorou diante de Deus. Isso, às vezes a gente pede de qualquer jeito. E aí, pastor, já dá quantos? Já está? E agora que eu cheguei na metade, segura um pouquinho aí, pastor, peraí. Vamos lá, rapidinho. Vamos pra... Aí tem essa história da mulher, então pula, vai lá. Tem também súplica, oração, lembra de Jesus em Getsemane? É uma oração fervorosa. Adelante, só para mostrar os sentidos. Vigiem e ore para que não caiam em tentação. Jesus orou, gemendo. Vamos lá, próximo sentido. Também de penúria, súplica, quando Deus atendia uma necessidade. Pode passar, tem um texto, pode passar. E vamos ver, a oração modelo do Pai Nosso, dá um tanto de clique assim, rapidinho, todo mundo sabe essa oração. Ela não é uma reza para vigar, é só um modelo. Ela implica em adoração, ela implica em comunhão. A oração precisa de submissão, obediência, pedidos por necessidades básicas, confissão de pecados, santificação, adoração, gratidão. Pode passar, que isso é um vídeo e não vai dar tempo, pode ir. Lembra, já viram esse filme? Benção, poder. Você tem seu quartinho de guerra? Eu tenho uma varanda de guerra. A minha lá, a guerra é... Aliás, é o que eu falei para a pastora, é o que eu chamo... Toda vez que vai fazer um projeto, a igreja, ela começa com a oração. Se não começar, não vai dar certo. Sabe o que? Você vai evangelizar. Você precisa minar primeiro as defesas do inimigo. Você vai lá no ninho dele e você tem que ir. A igreja tem que ir, tem que entrar em lugares que ninguém entra, que todo mundo tem medo. Nós ouvimos cada testemunho de cada pessoa improvável. E Deus mandou: vai lá e entra, eu estou contigo. Mas o que vai ajudar? A oração é a guerra aérea. Na moderna batalha, teve a guerra do Golfo. O que eles mandam? Os soldados primeiro? Não, a infantaria. Os aviões chegam, né? Os caçam, eles vão em alvos específicos. Ele vai minando as defesas, vai destruindo tanque, vai já fazendo um limpa antes de entrar qualquer soldado. É uma guerra aérea. Você vai mandando. Depois que fez aquilo, não destruiu o inimigo ainda está fora, mas já está mancando. Aí você manda a infantaria. Agora vão entrar. A oração faz isso. É a guerra aérea. Antes de você chegar lá, você já chegou em oração. Antes de você pregar para uma pessoa, você já chegou em oração. Você já deu um golpe forte. O diabo já está fraco, já está mancando. E você chega. Se você fizer o contrário, não vai dar certo nunca. A oração feita nesse sentido e unidade do corpo, aí é muito forte. Aí Deus atende baseado em tudo que a gente viu. Vamos lá, meu irmão, que eu vou terminar com oração guerra aérea. Pode ir. Olha só um instantinho isso aqui. Em geral, volta aqui, irmão. Jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Eu não sei por aqui, a água de Santa Bárbara deve ser diferente, mas lá
Não seremos reunião de oração é 3 gatos pingados. Estudo bíblico também, mas se chamar um cantor famoso, coisa, aí vem muito. É o contrário. Crente que não ora, ele está fadado ao fracasso, à queda, ao erro, à falta de direção, a tudo isso. Através da oração nós vamos conseguir isso. E só mais um pouquinho, eu quero terminar que vocês vão ler um versículo comigo. Só se aprende a orar orando. Se queres aprender a orar, arrisca-te ao mar. Através das lutas, as dificuldades. Você não vai orar aqui só todo mundo na frente. Deus vai permitir lutas, tribulações e tentações para você, que Ele quer perto de você através da oração. Pode apertar até chegar no último lá, que nós vamos terminar, e eu peço que você fique em pé para ler comigo. Eu vou deixar esse slide com a pastora. Depois, se quiser, eu tenho um material. Pode apertar, vai lá, rapidinho, orar sem cessar. Vai lá. Pode ir rápido. Nós vamos lá, jovens. Outra, oração não é coisa para gente desocupada, é para gente ocupada, tá? E pode ir. Eu tenho, dependência de Deus. E vamos terminar com esse versículo aqui, ó. Pode ir rapidinho. Vamos ficar em pé? Que eu vou. Vai o último versículo. E eu peço mais um. Esse. Resumindo, não dá para explicar tudo. Isso dura 1 hora, 2. E se deixar, eu emendo até 3. Mas vamos ficar com essa mensagem aqui. Olha só que lindo e poderoso é esse versículo que a gente pode levar hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não andeis ansiosos. Se você não levou nada, fique com esse versículo. Filipenses 4, 6 a 7. Coloque isso. E Deus vai te ajudar a ter esse relacionamento próximo. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui refletindo sobre essa disciplina, esse devocional tão importante na nossa vida. Ajuda-nos a orar mais e melhor. E naquilo que não conseguirmos pelas nossas deficiências, que o Teu Espírito interceda por nós, como diz as Escrituras. Deus amado, essa igreja seja uma igreja poderosa em oração. Ó Deus amado, que seja tocada e que cada dia os jovens, as crianças, os adultos, enfim, possa ter uma vida de oração para que possa avançar o Teu reino na terra, Deus. Abençoa toda a liderança dessa igreja, abençoa cada ministério, abençoa cada visitante, meu Deus, e em nome de Jesus, que o Teu poder seja manifesto através de cada vida, através desse relacionamento que temos contigo. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém? Aplauda ao Senhor, pastora Fátima.